Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com o nosso último vídeo da Free Agency, o último nessa série com convidados. Eu sou o Denis e ao meu lado não está o Danilo, que volta daqui a pouco no ao vivo, mas está Lucas Nepomuceno, ou o Nepopop. E aí, Lucas, tudo bem? E aí, Denis, tudo bem? Sou o Lucas, lá do Café Belgrado. Temos uma audiência que se abraça muito, né? Muita gente que escuta o Café Belgrado, aliás, acho que todos que escutam o Café Belgrado vivem aqui no Bola Presa. E primeira vez que a gente vem aqui representar o Café Belgrado, mas o Denis e o Danilo já estiveram lá com a gente várias vezes. E é sempre um prazer conversar com você, Denis, e com o Danilo também, não é porque ele não está aqui que eu não vou dizer que ele é demais, né? O Guilherme também adoraria estar aqui. Porém, até por causa do assunto de hoje, né? É um assunto que intriga muito o Guilherme, viu, Denis? Não sei bem porquê, não sei explicar bem. Dizem que ele tem um chamego especial com o Knicks, não que eu saiba, mas ele adoraria estar aqui para falar também com você, comigo, sobre essa grande equipe de basquete, New York Knicks, mas ele está num outro compromisso, ao mesmo tempo gravando, ao mesmo tempo com o pessoal lá da LDB. Então, deixa eu só um abraço aqui para o Guilherme Tadeu, meu grande companheiro, assim como o Danilo, né? Forte Queria. abraço para Guilherme Tadeu. Aliás, foi curioso, né? Porque quando falavam para chamar alguém do Café Belgrado para fazer essa série, era sempre geral. Não, chama alguém do Café Belgrado para fazer, chama. Mas quando era para falar do Knicks, não era você que eles falavam, não. Tem isso, eu não Não sei sei. bem, não sei explicar porque acho que o Guilherme ele tem um ar metropolitano, né? Deve ser isso, Deve combina com Nova ser. York. Deve ser Ele alguém de tem uma cidade barba grande, assim, assim. uma barba hipster, acho que é isso. Mas não sei, talvez ele não conseguisse ter a isenção necessária para fazer uma crítica do New York Knicks. E você vai conseguir. Muita gente comenta isso, viu? Muita gente que ele fala com muitos olhares devaneiados sobre o New York Knicks, mas eu discordo, acho que ele é sempre muito isento, viu, Denis? E falando em isenção, se você quiser, não tem um episódio sobre o Suns, porque o Suns não fez tanta coisa. Mas se Que você quiser isso, deixar cara. seu desabafo aí sobre o que foi a off-season do Phoenix Suns, é que para mim eles tinham uma missão: renovar com o Cameron Payne. Renovou o Cameron Payne, que era a escolha óbvia a se fazer, tá resolvido, acabou. O resto é o que veio. Teve lá Chris Paul, sei lá o quê, mas Eu Cameron ia Payne era falar, obrigação. Você falou uma coisa, eu achei que ia ser Chris Paul, ia dizer não, ia falar do Abdel Nader, né? Mas você foi no lugar certo, que era Cameron Payne. Cameron Payne é uma grande história, né? Do basquete, da NBA, da vida, né? Porque da onde ele saiu para o que ele se tornou, a ponto do Phoenix Suns oferecer um bom salário para ele, muita gente dizer, olha como saiu barato o Cameron Payne, né? Pois é legal que os comentários foram esses, né? De barato, não. O Cameron Payne deu um desconto para continuar lá. Então, uma das grandes histórias é daquelas que fazem você acreditar que pode tudo na vida, né? Embora a gente não possa tudo, não, mas o Cameron Payne faz a gente acreditar que sim. E eu Foi falei um disso. legal. Desculpa, Denis, só complementar para falar um pouco de Suns, que ainda está muito aberta essa ferida. Tem sido um ano interessante para o Phoenix Suns. Depois de 11 anos sem playoff, né, desde 2010, voltar ao playoff, chegar em final, foi bem legal. E espero que o time continue competitivo, né? E acho que é um pouco da história também desse Knicks, já fazendo um pouco de gancho aí, porque foi também um ano surpreendente do Knicks, pouca gente esperava que eles fossem a playoff, muito menos com mando de quadra, e muita gente olha também com olhares duvidosos para adiante, né? Muita gente olha que o Suns não é um dos favoritos do Oeste, chegando às finais, talvez não seja nem entre os três mais cotados hoje do Oeste, e pouca gente acha que o Knicks vai ter a quarta melhor campanha ou melhor de novo, embora os olhares sejam positivos sobre essa free agency, né? Então, eu achei que a preocupação maior do Knicks foi realmente essa, de a gente não pode andar para trás. Depois de tanto tempo de fracasso, a gente não pode simplesmente achar que não, esse cara é caro, não vamos não. Não pode brincar. Tanto que a primeira coisa que eles fizeram foi renovar todo mundo, né? Então eles renovaram com o Derrick Rose, renovaram com o Nerlens Noel, renovaram com o Alec Burks, renovaram com o Taj Gibson. Tipo, ó, esse time é esse time. O único que foi embora, que foi pro Suns, foi o Alfred Payton, que é Que o não era esse time. maior ódio que o Danilo tem na NBA é o Alfred Payton. Né? Que Deve ter alguma isso, coisa cara. pessoal que rolou lá, Luiz. Eu sou contra você ter ódio de jogador ruim, velho, porque o cara já sofre tanto. E... Mas bom, nos playoffs ele parou de jogar, né? Então não sei se vai fazer Isso. muita falta pro Knicks. Mas a base foi manter.
E todo mundo já olhou meio torto, porque o Knicks era um dos times que tinha mais espaço na folha salarial, né? Então, tipo, como é que vocês vão gastar isso aí? E aí gastou a maior parte para manter os caras que já tinham, e aí imediatamente depois meteu 78 milhões de dólares na conta bancária do Evan Fournier. Foi isso. Acabou o dinheiro. É o time do ano passado, mais o Fournier. Esse é o salto de qualidade que vocês vão dar. E aí o pessoal ficou meio. O Twitter ficou meio tipo, não sei se o Knicks vai O muito Knicks sendo longe. Knicks, né? E aí depois chegou o Kemba. Quando o Kemba recebeu o buyout do Oklahoma City Thunder, o Kemba Walker chegou e aí deu uma animada. Mas eu acho que a ideia do Knicks não tem uma grande estrela nessa free agency. O que a gente não pode é perder o Burks, perder o Derrick Rose, perder o Nerlens Noel e voltar pior do que era. E depois eles divulgaram que esses contratos de 3 anos que eles assinaram, tanto com o Rose, com o Noel, com o Burks, todos têm aquele team option no terceiro ano, né? Então, se o Knicks não quiser, não precisa pagar. Então, nesse ano é o primeiro, no próximo já é, na prática, um contrato expirante, tudo em valores bem trocáveis. Se alguém der mole aí, um Damian Lillard da vida, o Knicks tem um monte de contrato que dá para negociar. É isso, Denis. O Knicks mais uma vez se coloca nessa posição, né? Porque alguns anos atrás, quando tinha 2 temporadas atrás, né, que tinha uma oportunidade, sentia muito jogador free agent bom, Kevin Durant, Kyrie Irving, o Knicks tinha folha para trazer 2 desses caras, né? E não conseguiu trazer nenhum, então acabou assinando contratos nesses moldes. Um desses foi do Julius Randle, né? O Julius Randle veio nessa leva de jogadores com contratos maleáveis, trocáveis. Agora, a constante nenhum superestrela tem pedido, olha, eu quero muito ir para o Knicks, né? E normalmente é o que faz a diferença, né? Onde o jogador quer jogar, hoje em dia, o James Harden quis jogar no Nets, né? Então os times encontraram uma forma de fazer essa troca. Não está chegando ninguém dizendo, olha, quero jogar no New York Knicks, né? Então, enquanto isso não acontecer, fica difícil, mas o Knicks está se colocando em condição de disputar. Encontrou um técnico que estava muito em baixa, né? Não tinha ninguém procurando, batendo na porta do Tom Thibodeau, mas com as peças do Knicks ele conseguiu algo surpreendente, né? Deixou a equipe com uma terceira melhor defesa da temporada na NBA, que se você olhar os nomes, né, não parece muito um time talhado para defender, né? Não é como se Nem fosse. um pouco. Não é assim, que óbvio que ele conseguiu uma ótima defesa, porque tem tal jogador, Julius Randle, né? Um exímio defensor, ninguém nunca falou isso dele. Então foi surpreendente o que o Tom Thibodeau conseguiu fazer, e isso deixa o Knicks apto a ficar entre essas equipes que estão a uma peça, 2 peças de ser algo maior, né? E na Free Agency não tinha essa peça, ou não quis vir essa peça, o Knicks acabou conseguindo fazer mudanças visando o que o time precisava, né? Do time que foi em quadra contra o Atlanta Hawks, o que faltou? Faltou ataque, né? Faltou gente capaz de gerar o seu próprio arremesso. Então, conseguiu, durante a free agency, por meio que sorte, né? Porque se o OKC não chega no acordo com o Kemba não abre mão de 20 milhões de dólares, como foi noticiado. Se ele não abre mão disso tudo, não tinha como o Knicks conseguir, né? Mas acabou saindo com o Evan Fournier e o Kemba. E eu queria saber de você, Danilo, se você acha que esses 2 caras são ataque suficiente. Primeiro, né? Não vão se tornar uma experiência negativa nessa defesa do Knicks, que ajuda muito, que produz muito, e se eles são o suficiente para esse ataque do Knicks sair de medíocre, né? De um pouco abaixo da média para positivo, né? Eu tenho dúvidas sobre essa dupla por conta do momento da carreira dos dois, né? A parte defensiva é preocupante, mas a resposta está no que você disse antes, né? O elenco do ano passado também não era. Tipo, a expectativa do ano passado é se o Thibodeau conseguir o que ele consegue sempre, ele vai fazer uma defesa média nesse time, porque vai pegar um elenco bem mais ou menos. E não, ele pegou um elenco mais ou menos e fez uma das melhores defesas da NBA. Vai entender. Aliás, pelo que o Julius Randle assinou, né, uma extensão de contrato, acho que de 4 anos, 117 milhões, e falaram que tem vários bônus lá de se ele entrar na seleção de defesa da temporada, ganha não sei quantos milhões. Acho que o Knicks botou e falou: vai. se der certo, a gente paga com gosto. Mas não sei se ele vai ganhar esses milhõezinhos, não. E o Fournier e o Kemba é aquela coisa. O Fournier
ele não é um grande defensor, ele tem limitações físicas, mas é aquela coisa, o Orlando Magic não deixava de ter uma boa defesa porque ele estava lá. Então, negativo ele não é. Não é que ele faz bobagem, não é que ele dorme na defesa. É que quantos desses caras você consegue deixar em quadra? Porque o Kemba tem essa também, né? Não é que ele compromete, que ele dá aquelas dormidas que o Harden dava no auge de ser meme defensivo, mas ele também não segura ninguém no mano a mano. Então, quantos desses caras o Thibodeau consegue juntar num time e manter uma defesa forte? Vai ser um baita desafio. Ofensivamente é mais legal. O Fournier para dar uns arremessos de três que é importante, até porque o Red Bullock saiu. E o Kemba, para mim, é só como é que tá o joelho dele. Se o joelho tá bom, ele tá ótimo. Se o joelho não tá bom, vai ser aquela tristeza que a gente viu no passado no Celtics, que dá vontade de começar a olhar para as pessoas do lado e falar, não, ele é bom sim, gente. Eu sei que não parece, eu não sei se você acompanha NBA faz tempo, eu juro que ele é bom. E o cara se arrastando em quadra. Então o Kemba tem esse pé atrás. Mas vamos ver. Se tiver, é só questão de estar saudável, e aí não tem como prever. Né? O curioso é que o Kemba, mesmo com o joelho ruim, digamos assim, né? Não foram 2 anos ótimos no Boston Celtics, mas se a gente pegar o que ele produziu, ele seria um dos melhores atacantes dessa equipe do Knicks, né? Porque o Knicks de fato sofria para gerar arremesso, né? Sofria para conseguir criar qualquer coisa contra uma defesa do Atlanta que era boa nos playoffs, mas também não é assim intransponível, né? E o Knicks teve muita dificuldade, o Julius Randle não conseguiu ser o Julius Randle da temporada regular. E uma coisa que o Guilherme fala, e aí eu acho que ele tem lugar de fala porque ele acompanha de perto, viu, os times de Nova York, ele falava, olha, esse Knicks nessa temporada regular vem entregando acima do que a soma das suas peças, mas nos playoffs eu não sei se consegue entregar isso, que é quando o nível sobe, né? E esse time do New York Knicks da temporada passada, na hora que o nível subiu de playoff, que a competição ficou mais acirrada, que os times se estudavam mais, né? Que era primordial saber qual é o jogador do Knicks que arremessa de tal posição na quadra com melhor aproveitamento. Nesse aproveitamento do Knicks baixou muito, né? Se na temporada regular foram vários jogadores que chutaram acima de 40% para 3 pontos, incluindo o Julius Randle, né? Nos playoffs, só o Derrick Rose estava acima da média da liga, né? O resto do time todo chutou muito mal, né? Então era de fato um time com muita dificuldade de conseguir criar os arremessos, e com o Julius Randle vendido, digamos assim, com a marcação especial do Atlanta Hawks contra o Julius Randle. Aliás, a gente fez jogo, não foi? Eu e você, a gente fez jogo não foi do Knicks, foi do Hawks só, né? Mas a gente fez do Hawks e viu como o Hawks defendeu diferente o Julius Randle na temporada regular para os playoffs, né? Porque eles se adaptaram e acabou o Julius Randle. Eu acho que Assim ele que eles teve mudaram. coisa de 37 pontos de média contra o Hawks na temporada regular, né? Foi uma coisa absurda. E nos playoffs, outra coisa, né? O Hawks focou defensivamente no que o Julius Randle fazia, o que ele gerava de pontos para o Knicks, e sem ele em quadra, ficou só o Derrick Rose atacando meio aleatório, assim, né? O Derrick Rose tentando aqui, o Alec Burks em jogos inspirados, teve o jogo do Emmanuel Quickley, né? Então, a dificuldade ofensiva do Knicks, acho que foi o grande gargalo, e o Knicks procurou resolver isso nessa off-season. Agora, quando a gente pensa em passo para frente, né? O Knicks teve a quarta melhor campanha, tudo bem, caiu no primeiro round, então a ideia seria um passo à frente, seria passar de round, né? Buscar evoluir dentro dos playoffs. E uma coisa preocupante, tudo bem, que ranking de jogadores é sempre uma bobagem, é sempre meio bobeira, mas o The Athletic, ele lançou essa semana, tem lançado um ranking por tiers, né? Mais ou menos assim, uma faixa de jogadores, né? Que eu acho as mega estrelas, os não sei o quê. isso, que eu acho que faz menos de sentido do que fazer um ranking, uma lista de 1 a 100, digamos assim, né? Não acho legal, porque cada jogador numa situação rende de uma maneira diferente, mas acho que faz sentido em pensar assim, poxa, esse jogador aqui é capaz de liderar um time ao título, acho que esse é um jeito ok de se pensar quando você está formatando elenco, né? Pensando em elenco. E os melhores posicionados do Knicks nesse ranking dele, Randall e Kemba Walker, mais ou menos por volta entre os 50 jogadores, assim, né? Então, sim, quando você pensa num time que está formado baseado em rechear de defensores ao redor desses jogadores,
parece que ainda fica faltando alguma coisa para ser um time de campanhas profundas em playoff, né? Eu não sei como é que tá a sua audiência do Knicks aí, se eles estão empolgadões. Eles estão empolgadões? Eu acho que eles se empolgam bem rápido. Tipo, não sei se eles estão muito empolgados agora, mas tipo, ganha o primeiro jogo. É isso, achamos. A solução é essa. O Kemba tá ótimo, ele é um All-Star de novo. A torcida do Knicks só precisa de uma faísquinha, já tá. É como o Madison Square Garden, né? Exatamente. Tem um jogo bom no Madison Square Garden, tipo, o campeão voltou. O campeão de 50 anos atrás. O campeão voltou. Então, na temporada passada era um pouco essa sensação com o Knicks. Tipo, qual que é o jogador do Knicks? Aí o Julius Randle teve uma temporada muito fora da curva do que todo mundo esperava e acabou dando certo. Mas eu acho que é possível. Ele teve voto para MVP, né, velho? Teve. E acho que é possível o Knicks parecer um time até mais equilibrado. Tipo, agora eles têm um ataque um pouco mais variado, etc. A defesa não ser tão sustentável, porque ninguém realmente entendeu como a defesa foi tão bem, porque foi disparado o time que cedeu o pior aproveitamento de arremessos de 3 dos adversários. E vários especialistas na parte estatística falavam, não, talvez seja só uma estatística fora da curva, porque acontece, toda temporada tem um time que acaba tendo um pouco mais de sorte, sabe? Eles defendem bem, não é esse o ponto. Mas é que era tão... A estatística era tão diferente do resto, o aproveitamento dos adversários era tão ruim em bolas de 3, talvez essa temporada seja um pouco melhor, a defesa não pareça tão boa, mas eu acho que é capaz de acontecer tudo isso, o Knicks parecer um time mais equilibrado e mesmo assim não acabar em quarto. Só porque o Hawks está com a confiança lá em cima, só porque o Miami Heat está com o Kyle Lowry agora. O Celtics pode jogar melhor do que jogou a temporada passada, a gente está ainda meio em dúvida. E aí talvez o Knicks caia, sei lá, de quarto para sexto, sétimo. Não acho o fim do mundo. Mas esse passo para frente não deu. Desculpa te interromper, Denis. Nas odds para chegar às finais do leste, o Knicks estava em oitavo, se não me engano. Estava atrás dos de sempre, né? Philadelphia, Bucks e Nets, do terceiro para o primeiro, aí, numa ordem desrespectiva. E depois vinha o Miami Heat, o Hawks, aí o Celtics, que você falou, e o Bulls. O Bulls ousadamente aí, né? Porque tá com essas estrelas agora, né? Então, assim, não tem muita gente empolgada com as chances do Knicks de chegar à final, né? Mas é porque chegar à final é uma coisa, e fazer uma campanha baseada em defesa sólida é outra, né? Então, o Knicks tem meios de achar que a temporada pode ser melhor, assim, sei lá, avançar um round, porque tem uma defesa muito forte, né? Se essa defesa se mantiver e o Kemba conseguir, por exemplo, fazer o que ele fez mesmo nos últimos 2 anos, ele foi um dos caras que mais fez bola de 3 sem assistência, sem depender de assistência. Ele tá sempre no top 10 disso aí. E o Knicks não tinha ninguém parecido com isso, né? O Knicks era eles tinham o Derrick Rose, mas não era para arremessar de 3, né? O Derrick Rose criava o próprio arremesso daquele jeito, o Derrick Rose, que seja o que Deus quiser. E acho que com Kemba e Fournier em quadro ao mesmo tempo muda um pouco a geometria do ataque do Knicks, né? Agora eu acho que outra história muito grande do Knicks é o pulo do gato, né? Lá no Café Belgrado a gente sempre está procurando que jogadores jovens podem evoluir de uma temporada para outra, etc. E o Knicks tem alguns nomes ousados, né, Denis? Tem jogadores assim que você olha com carinho, né? Eu sou muito fã do Quickley, adoro o Quickley, acho ele muito bom. É aquela história, né? Ele teve que se adaptar no passado, né? Quando o Derrick Rose chegou, a gente até ficou meio, putz, mas o Quickley é tão bom, vai tirar espaço dele, ele acabou tirando a cara do Knicks, né? Mas acabou que jogou junto. Exatamente. Mas acabou que eles jogavam juntos boa parte do tempo. O Quickley com o Rose, o Quickley teve que ficar menos com a bola na mão, tinha que se adaptar, etc. Mas eu gosto muito dele e o Obi Toppin, ele jogou pouco por causa na visão do Thibodeau, ou ele ou o Julius Randle tá em quadra. E o Thibodeau não acredita em descansar jogadores. Aí o Randle jogava 40 minutos por jogo. E o Toppin ficava lá, tipo, se precisar eu tô aqui, né? Mas são 2 bons jovens jogadores. Eu acho que o Knicks pode achar alguma coisa aí. Ainda tem o RJ Barrett, né, que foi a terceira escolha de draft e tem evoluído ano a ano. E o Mitchell Robinson, velho, o que vai ser dele, hein? Porque o Knicks trouxe o Nerlens Noel e foi meio um lance desse de, poxa,
trouxe o Derrick Rose pro lugar do Quickley, né? O Mitchell Robinson tinha tido um ano bem massa de novato, Pois né? é. E aí trouxe o Nerlens Noel, trouxe o Taj Gibson, eles defendem talvez assim, mais do jeito que o Thibodeau quer do que o Mitchell Robinson, mas ele meio que sai da rotação, e agora esses outros contratos todos eu topei, tá? Alec Burks eu entendi, porque é um cara que conseguiu criar seu arremesso, Van Fournier, poxa, o preço que tem para trazer um cara que talvez mude o meu ataque de patamar, beleza. Agora, o Nerlens Noel, na minha visão, não é um cara tão especial assim dentro do que a NBA propõe hoje para jogadores como ele, né? E de que jogadores como ele podem oferecer para o time, a ponto de ser um cara de contrato muito acima. Acho que é mais ou menos mid-level, né? O contrato dele. 32 milhões por 3 anos. É Mais ou menos, pesadinho é um isso aí. pouquinho acima do mid-level. Eu achei pesadinho isso aí para um cara que oferece algo que não é tão diferente do Mitchell Robinson ali, né? Talvez o Mitchell Robinson com um pouco mais de anos de Thibodeau ele conseguisse oferecer algo similar e bem mais barato. E eu gosto de ver jovens jogadores se desenvolvendo e tal. Eu queria ver mais Mitchell Robinson esse ano, viu, Denis? Eu também, ele tava indo bem. É que ele fazia muita falta, né? Sim. Ele jogava mó bem, mas jogava 15 minutos porque ele cometia 4 faltas em 15 minutos. Aí ele foi melhorando isso. A temporada passada ele se machucou, que foi quando o Noel virou titular. Mas eu acho que ele tem mais potencial, essa palavra mágica, do que o Nerlens Noel. Mas não sei, acho que o Knicks foi só, tipo, é o que dá pra. É o preço para segurar esse cara. Que o Knicks tem, por mais que o Knicks esteja numa fase mais otimista, ainda tem uma taxa Knicks aí. Eu acho que o Fournier saiu caro, mas você tá convencendo o Fournier pro Knicks. Você não vai, tipo. O Nets pode se dar o luxo de oferecer contrato menor pros caras, o Lakers, o Bucks agora. O Knicks tem que ser então. Você quer vir, eu pago um pouquinho mais que o resto. Aí o cara topa. Então acho que essa foi uma taxa Knicks pro Fournier chegar, mas a questão ofensiva que você falou era tão importante e eles não tinham nem ideia que o Kemba ia ficar disponível depois. Então, quando o Knicks assinou o Fournier, era a aposta deles para o ataque ficar um pouco mais desafogado e não ser aquela tortura que foi a série contra o Hawks. Com o Kemba junto, aí talvez o Fournier. Se eles soubessem que o Kemba chegasse, talvez eles pudessem ser mais duros assim na negociação com o Fournier. Sabe? A gente não precisa tanto assim de você. E quem sabe conseguir um descontinho, mas acho que tá tudo bem. E aquela discussão que a gente teve mais cedo aí de vir um nome que ninguém quer ir pro Knicks ainda, esse free agent não chegou, eu acho que tem a ver com o fato deles renovarem com todo mundo e de não querer dar o passo para trás. Que, tipo, se o Damian Lillard quiser pedir uma troca, ou o Bradley Beal, ou a próxima estrela que a gente nem sabe ainda que está insatisfeita, mas está insatisfeita, se esse cara quiser botar o Knicks na lista de times dele, o Knicks tem que ser um time bom. Então, tipo, a gente não pode perder o Burks e o Noel. Foi o que o Nets fez, né? Foi o que o Nets fez. E o Nets foi muito engraçado, né? Porque eles foram todos cuidadosos em montar um time bom, com uma identidade tal, a cultura, não sei o quê. Chegou o Durant e Kyrie Irving, vira a mesa e fala, dane-se. Valeu, galera. Até mais. Então, eu não duvido que o Knicks faria a mesma coisa. Do tipo, constrói esse time com uma identidade, não sei o quê. Chegam 2 estrelas, as 2 estrelas não gostam do Thibodeau. Tchau, defesa. Mas para essas estrelas cogitarem o Knicks, o time não pode ser ruim. E acho que o trabalho do Knicks nessa off-season foi: a gente não pode voltar a ser ruim. A gente já foi por muito tempo, a gente teve essa alegria por um ano, não vamos andar para trás, vamos renovar com essa galera. E os contratos são bons o bastante para poder mexer peças aí. Se precisar trocar o Nerlens Noel, algum time acho que topa. Por mesmo que seja realmente um pouco mais acima do que acho que o valor ideal. O cara é bom na defesa, dá uns tocos, etc. O Knicks manda uma escolha de segunda rodada junto, porque o Knicks tem todas as escolhas de draft ainda deles. É novidade. Novidade. Então, acho que todos esses jogadores são negociáveis. Se aparecer o cara, o Knicks pode entrar na briga. Não sei se é o melhor pacote, né? Sempre tem outros times com... O Thunder tem 6 vezes mais escolhas de draft que o Knicks. É difícil Mas competir. eles não trocam, né? O negócio deles é juntar mais. Mas eles não trocam e eles não são atraentes para essas estrelas, né?
Ninguém quer ir pro Thunder agora, só tem adolescentes querem ir pro Thunder, porque eles vão ser bons em 2027. Aí saem por escolhas. Denis, uma última coisa aqui, que eu sei que tem um tempo aqui que eu tô estourando, né? Desculpa. Né? Mas Bora. tem a chance desse Knicks ser ruim, velho? E de repente os caras ficarem engessados com 3 anos de contrato no time que deu certo só numa temporada? Porque quando você olha o todo, você vê, poxa, que boa defesa, jogou demais, etc. Mas quando você olha peça por peça, você fica um pouco ressabiado, assim, né? E o Tom Thibodeau não entregou tantos trabalhos positivos recentemente, né? Faz tempo que ele é um técnico de ponta, né? Ele ganhou agora técnico do ano, mas antes disso estava meio sofrido, né? O lado dele. E eu tenho um pouquinho de pé atrás com a capacidade desse time repetir o sucesso da última temporada, né? Torço muito agora, ainda mais porque tem Kemba, um dos meus jogadores favoritos da NBA, e o Kemba é um cara de Nova York, né? Que com toda a história de ter jogado já bem no Madison Square Garden, já no college e tal, mas uma contusãozinha ali, outra aqui, me deixa muito temeroso com esse Knicks. Eu não tinha tanto medo até ver o Julius Randle desaparecer nos playoffs. Aí eu falei, putz. E sabe quem já desapareceu nos playoffs umas 6 vezes seguidas? O Fournier. É que é no Orlando Magic, realmente. Você não espera muita coisa. Aí quando ninguém joga bem pelo Magic nos playoffs, aí você fala, tchau. Tava louco pra não ver mais o Magic jogar mesmo. Mas é isso, o Fournier não foi bem nos playoffs, o Julius Randle não foi bem nos playoffs, o Kemba tá vindo das temporadas mais difíceis da carreira dele. E se o Julius Randle não tem aquela temporada dos sonhos mais uma vez, é que eu achei que quando passou um mês de temporada, 2, 3, e o Julius Randle continuava fazendo insanidades em quadro, eu vou ter que aceitar que esse é o Julius Randle. Esse é o mundo, 2021, né? Acontece isso. E como torcedor do Lakers, né, a gente tem aquelas do meu menino cresceu, né? Tá brilhando longe de casa, mas é meu menino. Então eu tinha essa alegria de ver o Julius Randle, mas quando ele jogou mal nos playoffs, talvez tenha sido um pontinho um pouco acima da curva, e temporada que vem, ele caia um pouco. E se ele cair um pouco, se o Fournier não deslanchar, esse Knicks não é a mesma coisa. Então acho que esse risco existe. Não saberia exatamente medir qual, mas eu entendo quando as odds colocam o Knicks em 8º. Acho que tem uma razão para isso. Eu conheço muito torcedor do Knicks e espero que isso não aconteça, viu? Não, talvez você trabalhe com talvez. O pessoal fala muito, mas... Segundo as teorias da conspiração. Não saberia afirmar, viu? Não posso opinar. Prefiro me abster, né? Glória Pires. Mas acho que essa foi a nossa análise daí do New York Knicks. Deixa dúvidas. A gente passa 28 minutos para falar não sei, mas espero que tenha sido um não sei bem informado aí, com dados. É um não sei que a gente mostrou para quem tá torcendo. É um não sei que a gente torce para saber que deu certo, né? Todo mundo aqui fechadão com o Knicks, eu acho. E foi legal ter o Knicks bom, né? Para variar um pouco. Porra, bem demais. E depois, assim, passar essa fase, pode ter mais 10 anos de Knicks ruim, porque vende também, né? O pessoal gosta de falar mal do Knicks. E por favor, né? Agora que vai ter torcida no ginásio de novo, deixa os caras ser bom mais um ano, pelo menos. Tem que ser. Melhor ano deles em sei lá quanto tempo, e o ginásio vazio. Foi muito. E nos playoffs o melhor jogador foi o ginásio, né? Foi. Foi a estrela, né? Foi quem brilhou. Foi com quem o Trae Young conseguiu, sabe, discutir. Apareceu cabeça de pássaro lá. O Trae Young não gosta de pássaro, apareceu cabeça de pássaro. O Trae Young não gosta de ser careca, aí ficavam chamando ele de careca. Cara, demais. Aquilo foi sensacional. O Madison Square Garden é divertidíssimo. É divertido de ver pela TV. Imagina como é que é o clima lá. Eu espero que esse time dê certo. Não sei se 4º lugar de novo, mas só brigar, ter jogo grande, ganhar dos favoritos. Ganha do Nets uma vez lá no duelo interno deles de Nova York. Só pra galera é o delírio. Isso já vai ser bem legal de assistir. Nos últimos 6 anos, o torcedor Knicks estava vivendo de toco do Exônia no LeBron e a pisada dele por cima do Yannis. Você depende dos momentos do Exônia, tá triste. E faltou um cara que eu não falei que eles contrataram pelo mínimo. Dwayne Bacon.
que muda isso para eles? Acho que nada. Café da manhã, né? Café da manhã é importante. A força nominal é boa. Bom, é isso. Assim se encerra nossa semana de Free Agency com convidados. Mandei lá no nosso grupo de assinantes deem feedback, por favor. E 100% aprovou. Falou, chamem convidados mais vezes. Chamem a galera aí de outros podcasts, canais. Porque na prática a gente não chamou alguém do podcast Café Belgrado. A gente chamou alguém do conglomerado de comunicação Café Belgrado. Então pode ser gente de Twitter, de Twitch, de qualquer coisa. A gente vai chamar, porque deu certo, a galera gostou. Então chamaremos você mais vezes. Opa. Guilherme também, ao longo desta temporada. Tem que chamar o Guilherme para falar de Suns, então. Para fazer a duplinha certa, né? Vão achar que a gente não conhece, que a gente convidou os caras errados. O cara é desinformado. E, bom, todos vocês já conhecem o Café Belgrado, mas a gente tem que fazer sempre o jabá. Sigam o Café Belgrado no Twitter, o podcast, Instagram, Twitch. Twitch tá rolando muito os ao vivos dos jogos, tá muito legal. Porra, então, valeu. Por isso que é um conglomerado de comunicação, eles fazem transmissão. É muito foda. Mas tá bem legal mesmo. Então, sigam tudo lá e a gente vai se falando ao longo dessa temporada. Valeu, Nepo. Valeu, Denis. Obrigado pelo convite. Abraço a todos do Bola Presa. Você não vai falar as frases do Bola Presa? Eu vim aqui só por isso, velho. O tchau, tchau tá chegando. Ok. O até aí tudo bem, não sei, não surgiu a oportunidade. Deve ter surgido, né? Quando a gente fala do Knicks, até aí tudo bem, porém é o Knicks. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau!